Salmo 119, versículos 169 até 176. Vamos fazer a leitura novamente do texto? Acompanhe comigo. Senhor, chega a ti o meu clamor, dá-me entendimento conforme tua palavra. Chegue minha súplica à tua presença, livra-me conforme tua palavra. Que meus lábios proclamem louvor, pois me ensinas teus estatutos. Que minha língua celebre tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Tua mão esteja pronta para me socorrer, pois escolhi teus preceitos. Senhor, anseio por tua salvação, tua lei é meu prazer. Que eu viva para te louvar, ajudem-me tuas ordenanças. Desgarrei-me como uma ovelha perdida, vem buscar teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Tem algo que acontece na nossa vida com muito mais frequência do que nós gostaríamos e também até mesmo do que nós gostaríamos de admitir. E esse algo é o pecado. É quando nós caímos, quando nós deixamos a obediência a Deus de lado e nos abraçamos ao pecado. E para quem ama a Deus, se você é uma dessas pessoas, isso é uma coisa terrível de acontecer. É horrível cair no pecado. Mas mais pior do que cair é continuar caído, é continuar abraçado no pecado. Por isso esse texto que nós acabamos de ler, ele responde sobre o que nós devemos fazer quando caímos. O que nós devemos fazer se nós não queremos continuar vivendo no erro, qual deveria ser nossa atitude? O autor do Salmo 119, ele viveu uma situação bem parecida com essa que eu descrevi aqui. Ele pecou contra Deus, ele tropeçou e ele caiu. Então, enquanto caído, ele faz essa oração para Deus. É uma oração de pedido de socorro, mas ao mesmo tempo é uma oração de promessa para não cair de novo. Então, o desejo do salmista era se levantar, sacudir a poeira, dar sequência na vida com Deus. Ele queria abandonar aquele pecado. E a imagem aqui, eu quero que você tente visualizar o que está acontecendo, é dele caído na lama do pecado, na sujeira, estendendo os braços e pedindo por socorro a Deus, para que Deus o levante. E para que isso acontecesse, ele sabia que precisava pelo menos de duas coisas. A primeira, ele precisava buscar uma transformação do seu entendimento. A segunda, uma transformação dos seus hábitos. E é isso que ele vai aconselhar para a gente nesse texto. Eu quero que você pense nisso. Para se levantar da queda e voltar ao caminho da obediência, primeiro nós precisamos buscar uma transformação de entendimento. Esse é o primeiro passo. Perceba que nessa primeira parte, nós vamos olhar para 4 versículos e vamos ver que o salmista faz 4 pedidos a Deus. O primeiro pedido está no versículo 169, é por entendimento. A gente percebe no começo do versículo que ele pede que o clamor dele chegue a Deus, ou que Deus escute a súplica dele. E qual é esse clamor? Ele mesmo explica: dá-me entendimento conforme a tua palavra. É um pedido por sabedoria, uma sabedoria que vem de Deus. É uma sabedoria que só viria por meio de um treinamento que ele teria na palavra de Deus. Em outras palavras, esse homem está gritando o seguinte para Deus: Senhor, por favor, escuta o meu pedido. Eu preciso de entendimento, eu preciso da sabedoria que vem do alto. E eu sei que eu só vou ser transformado se eu for treinado pela palavra. E como todos nós sabemos, né, se uma pessoa pede sabedoria, é porque ela tem sabedoria? É porque ela não tem, está precisando. Então, Deus não precisa pedir sabedoria, porque Ele já é sábio, mas nós precisamos pedir por sabedoria. Porque por conta própria, nós sabemos aonde nós vamos, se seguirmos nossos próprios passos. Por conta própria, nós geramos mais e mais pecados, e nós nos desviamos de Deus. E essa é a primeira coisa que nós precisamos quando caímos no pecado. Nós precisamos do entendimento de Deus, que vem por meio da palavra. Isso é óbvio. Nós caímos porque não somos sábios. Porque se fôssemos sábios, não agiríamos como agimos. E caso nós venhamos a levantar,
Mesmo assim, nós precisamos de reorientação bíblica, porque se nós não tivermos uma mudança de mentalidade a respeito do que a palavra de Deus diz, nós vamos cair novamente nesse pecado, por ignorância. Não sei o que fazer, o que eu faço? Eu preciso de sabedoria. Então o desafio aqui é para vocês: se você está caído em algum pecado, seja ele qual for, busque a sabedoria de Deus contida na palavra, porque caso contrário, mesmo que você peça perdão, se arrependa e levante-se, você vai cair de novo nesse pecado, e você vai continuar caindo e caindo e caindo nesse pecado, porque você precisa de entendimento, e por isso ele pede: me dá entendimento, Senhor. O segundo pedido dele, versículo 170, é por livramento. Você percebe que de novo ele repete o desejo, que a súplica dele chega até Deus, só que agora o pedido é um pouco diferente. Ele diz: livra-me conforme a tua palavra. E essa ideia de livrar é a mesma coisa de salvar alguém de uma situação bem difícil, complicada. E era assim que ele se via quando ele estava derrotado pelo pecado. Ele se via como alguém que precisava de socorro. Eu preciso de ajuda, eu não consigo levantar sozinho. E segundo ele, nesse versículo 170, ele diz que a salvação de Deus, perceba o que diz no final do versículo, viria conforme a palavra, ou por meio da palavra de Deus. É como se enquanto ele estivesse escutando a voz de Deus pela Escritura, ele ia conseguir se libertar das garras do pecado. E quando nós caímos, tem várias coisas que passam pela nossa cabeça, várias, vou pôr entre aspas, vozes que nós ouvimos e começamos a falar essas coisas. Por exemplo, eu caí no pecado e aí eu faço promessas: daqui para frente eu vou orar mais, daqui para frente eu vou congregar mais, daqui para frente eu vou andar com as pessoas certas, ou eu vou ajudar mais pessoas, ou vou dormir mais cedo, ou eu não vou ficar mais sozinho, enfim. E todas essas coisas são boas, elas são úteis na prevenção contra o pecado, mas segundo o salmista, só uma coisa é 100% eficiente e 100% essencial para nos livrar novamente de cair no pecado. Segundo ele, é a palavra de Deus. É por isso que ele pede: Senhor, me livra conforme a tua palavra, porque sem a palavra eu vou continuar sendo um alvo fácil para o pecado. Por mais que eu crie essas barreiras, eu ainda sou frágil, porque sem a palavra de Deus nós não podemos saber o que é certo ou errado. Se você não tem contato com a Escritura, você não sabe como lutar contra o pecado corretamente. Você vai continuar fazendo as coisas que vêm na sua cabeça, e você sabe que nós acabamos de pensar nisso, nós não somos sábios, nós precisamos da Escritura. É por isso que o nosso maior desejo, quando nós estivermos de pé novamente, sim, eu quero me levantar, eu quero voltar à obediência, deve ser sempre estar perto da palavra de Deus, porque é por meio da meditação nessa palavra que Deus vai nos livrar de cair novamente. Isso significa que então que você tem que planejar ter mais tempo com a palavra. Talvez não deixar isso só para os finais de semana, quando você se reúne como igreja, talvez pensar num plano de leitura bíblica, num livro de devocionais, um caderno de anotações, mas você precisa fazer algo a esse respeito, para que Deus te livre conforme a palavra. Terceiro pedido dele, por ajuda. Então nós vamos caminhar alguns versículos para frente, lá no versículo 175, nós lemos um dos desejos do salmista. Depois que ele estiver de pé de novo, ele pede: Senhor, quero viver para teu louvor, como nós cantamos. Eu quero viver para te louvar, eu quero dedicar toda a minha alma, todo o meu ser para a tua honra. E é isso que significa a palavra louvar. Louvar significa exaltar alguém, reconhecer a grandeza de alguém, elogiar alguém. Perceba que para o salmista, como diferente do que muitos pensam hoje em dia, louvor não era só a música que ele cantava de vez em quando ele estava caminhando com um fone de ouvido. Eu estou ouvindo um louvor, ou estou louvando a Deus. Para ele seria algo que ele faria com todo o seu ser, que toda a minha alma, que todo o meu corpo, que toda a minha mente, que todo o meu ser viva para o teu louvor. Os atos dele como pessoa iriam engrandecer ao Senhor. Mas no versículo 175 ele diz que era por isso que ele sabia que precisava de ajuda, por isso ele pede que as ordenanças de Deus o ajudem. A gente concorda que hoje muitos querem louvar a Deus, sim ou não?
Assim, nem todo mundo que a gente conhece, mas tem muita gente que fala até que faz isso. E cada um acha que pode louvar a Deus do seu jeito. Então nós vemos pessoas cantando e achando que só porque estão cantando estão louvando a Deus. Outros querem dançar e dizem, a minha dança é para louvor de Deus. Outros fazem teatros, outros ajudam pessoas carentes, e todos vão dizer que isso é para fazer, estão fazendo isso para louvar a Deus. Mas o salmista, ele ensina para a gente que louvor não é algo que nós fazemos de vez em quando, mas é uma atividade contínua de todo o nosso ser. Que todo o meu corpo, que toda a minha vida seja para o louvor de Deus. E para fazer isso corretamente, ele diz, eu preciso da ajuda da palavra de Deus. Eu preciso da ajuda das ordens de Deus, porque se eu não ouvir as ordens de Deus, eu não vou saber como louvá-lo. Em outras palavras, isso significa que se você quer louvar a Deus, você precisa da ajuda da palavra de Deus. Logo, se você quer louvar a Deus, você precisa obedecer à palavra de Deus. Quando você olha para as ordens de Deus e cumpre as ordens de Deus, a própria prática das ordens de Deus te ajudam a louvar a Deus corretamente. Então, se louvar a Deus é o seu alvo, você deveria parar de fazer aquilo que você acha que é o certo para louvá-lo e começar a perguntar para Deus o que Deus quer que você faça. E ao ouvir o que Deus quer que você faça, comece a fazer. E ao fazer o que Deus quer que você faça, você estará louvando a Ele. É isso que o salmista está dizendo. Porque caso contrário, você pode fazer e fazer e fazer, mas vai ser inútil. Porque a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor está aí de acordo, em viver de acordo com a palavra de Deus. O quarto pedido dele, no versículo 176, agora, é por socorro. E aqui está a declaração do que de fato aconteceu com o salmista. Da onde foi que eu tirei de que esse homem estava caído? Olha o versículo 176. Ele diz, olha, eu me desgarrei como ovelha perdida. A ideia aqui é de que eu andei errante. Quem gosta de filme de zumbi? É como um zumbi. Ele está errante, ele não segue o caminho certo. E ele está cego. E ele diz, eu andei assim, eu me desviei do padrão correto de vida. Era assim que ele se sentia. Como se ele tivesse saído da rota. Ele saiu da estrada da obediência a Deus e ficou preso nos galhos. Ele estava como errante. Por isso ele pede no verso 176, Deus me busque. E por que ele pede para que Deus o busque? Ele diz, porque eu não me esqueço dos teus mandamentos. Perceba isso que está acontecendo no texto. Apesar de ter se desviado do caminho, e é isso que ele disse, esse homem diz que não se esqueceu do que Deus ordena. Mas a pergunta é, se isso fosse 100% verdade, ele nunca teria caído, né? Se ele nunca tivesse esquecido, ele não teria caído. O que esse homem está fazendo? Será que ele está sendo hipócrita ao dizer, olha, eu me desviei, mas nunca esqueci? Na verdade, ele está vivendo algo muito comum que acontece conosco quase todos os dias, para não dizer com certeza. Nós sabemos o que Deus quer de nós. Se nós tivermos que fazer uma lista de tudo aquilo que nós sabemos que Deus requer, nós iríamos tirar a nota máxima. O problema é que na prática, mesmo assim nós caímos em pecado. Mesmo sabendo que não deveríamos estar fazendo aquilo, mas fazemos. E é isso que o salmista está querendo dizer. Eu não esqueci, mas eu cometi o pecado. Mas por favor, me tira disso aqui agora. Eu quero voltar para o caminho da obediência. Então perceba, ele não usa isso como desculpa. Olha, eu sei, estou no erro, mas vou continuar no erro, mesmo sabendo. Não, ele diz, eu sei o que Deus quer, eu errei, mas agora eu quero voltar para a obediência. E por isso que é válido saber o que Deus quer, quando nós sabemos que falhamos e queremos voltar para a obediência. E Deus sempre vai estar à disposição, de como o salmista pede, de buscar socorrer aquele que lembra da palavra dele. Então não basta apenas você saber a Escritura, é preciso você ter desejo de obedecer a Escritura. Bom, mesmo que você talvez falhe vez ou outra, o importante é esse desejo. E Deus tem prazer em socorrer quem busca ajuda, como o salmista estava buscando. Então se você, mesmo caído talvez, não ignora as ordens de Deus e sabe que deveria voltar para elas, ainda tem esperança para a sua vida. O desafio é orar como o salmista orou, clamar por socorro de Deus.
Esse é o primeiro passo para se levantar da queda e voltar para o caminho da obediência. Primeiro, busque uma transformação de entendimento. Você precisa buscar a transformação daquilo que você pensa, daquilo que você sabe sobre Deus, na palavra de Deus. Segundo passo, ele propõe para nós: busque uma transformação de hábitos, de prática. Olha os versículos 171 a 174, o miolo do nosso texto. Ao todo aqui você encontra 3 hábitos que o salmista decidiu ter para evitar futuras quedas. Agora ele vai fazer uma prevenção, para que eu não caia de novo. Eu prometo fazer isso aqui, eu desejo fazer isso aqui. Primeiro hábito, versículos 171 e 172, é proclamar a palavra de Deus. Você lê no 171 que o desejo dele é que os seus lábios proclamem louvor. Ele queria que a sua boca, lembra louvor, o que significa? Elogios a Deus. Ele queria que sua boca elogiasse a Deus. E por que ele queria? Ele diz: porque o Senhor ensina os seus estatutos ou os seus decretos para mim. Ele sabe que Deus vai atender os seus pedidos, ele sabe que Deus vai transformar o seu entendimento por meio da palavra, e ele sabe disso porque Deus já fez isso no passado. Deus já me ensinou no passado, e eu sei que isso vai acontecer de novo. Eu sei que Deus vai me ensinar, porque eu estou arrependido. E a resposta natural dele ao ensino de Deus vai ser louvor, vai ser elogio com os seus lábios. Então a maneira do salmista agradecer a Deus seria dedicar as suas palavras para Deus. Deus, o Senhor vai ser dono disso aqui. E no verso 172 ele disse que queria dedicar literalmente todas as suas palavras a Deus, inclusive as suas músicas, porque ele deseja celebrar a palavra de Deus, porque tudo que Deus diz, inclusive suas ordens, é justo. Celebrar é um verbo usado para se referir a cantar, ou fazer uma melodia, seja com um instrumento, seja com a sua voz. E esse era um hábito que o salmista queria cultivar a partir dali. Ao invés de usar a boca para o mal, talvez para falar piadas sujas, coisas imorais, coisas sem graça, de duplo sentido, talvez parar de usar a língua para falar mal dos outros, ele queria usar os seus lábios para elogiar a Deus e para cantarolar sobre a palavra de Deus o tempo todo. E aqui está um hábito digno de ser imitado. Quando nós queremos fugir de um novo tropeço ao pecado, nós deveríamos usar a nossa boca para elogiar a Deus, falar sobre a palavra, e quem sabe talvez cantar sobre a palavra. Se nós passássemos mais tempo falando e elogiando a Deus por meio da palavra, com os nossos lábios, menos tempo nós teríamos para pecar com os lábios. Como nós queremos evitar o nosso pecado se nós não refrearmos nossa língua? Como nós podemos dizer que elogiamos a Deus com os nossos lábios se nós não falamos daquilo que nós lemos na palavra? Que tal talvez nós fazemos cantigas com aquilo que nós lemos na Escritura? Que tal cantar um versículo bíblico? Que tal você inserir a palavra nas suas conversas diárias? Que tal você refletir um pouco antes de falar e perguntar a si mesmo o que você vai dizer ou não para poder louvar a Deus? Será que isso aqui vai trazer louvor ao Senhor? Porque se não vai, não tem por que eu falar. Nós devemos proclamar a palavra de Deus com tudo aquilo que nós falamos para as pessoas e também com tudo que nós cantamos, nos momentos de alegria talvez. Segundo hábito que ele quer cultivar, versículo 173, escolher a palavra de Deus. Perceba no versículo 173, nós lemos mais um desejo do salmista. O desejo dele é que a mão de Deus esteja sempre pronta para socorrê-lo. Ele sabe que não precisa de ajuda só agora que ele está caído, e não é só agora que ele busca Deus. Olha, me ajuda aqui, que eu me enfiei num buraco, não sei como sair, mas depois que eu sair do buraco, o Senhor pode tomar conta da sua vida, me deixa quieto aqui, e aí depois se eu cair de novo eu te busco. Não, o desejo dele é: Deus, eu sei que eu vou precisar de ajuda mesmo depois de sair do buraco, para não cair de novo no buraco. E ele sabe que precisa do suporte de Deus para não cair de novo, e por isso ele diz: eu desejo ser ajudado pelo Senhor. Mas perceba o final do verso 173, ele também afirma que pede isso porque escolheu os preceitos do Senhor.
A palavra que ele usa para escolher aqui é muito rica. A gente já falou sobre ela no Salmo 119. Ela transmite a ideia de você preferir uma coisa em detrimento de uma infinitude de opções. Então, você decidir ficar com uma coisa ao invés de todas as outras. Você tinha todas as opções, mas você escolheu uma. Por exemplo, isso pode ser ilustrado com um casamento. Aqueles de nós que talvez tinham muitas opções, são raras às vezes, né? Às vezes a gente só tem uma pessoa mesmo. Mas vamos supor, você, quando solteiro, você tem uma vasta gama de opções. É claro que não depende de você, mas são opções. E você escolhe. Depois que você escolhe, tudo dá certo, a pessoa corresponde, e você se casa, agora o que você deve fazer com a sua escolha? Ser fiel a essa única escolha. Eu já não posso olhar para as outras como opções. Elas eram lá atrás. Agora elas já não mais são opções. A minha única opção é a fidelidade àquela que eu escolhi. Seja meu marido, seja minha esposa, enfim. É isso que o salmista está dizendo. A escolha tem a ver com fidelidade, com exclusividade. Você escolhe uma coisa, mas depois você se dedica exclusivamente a ela. Foi isso que ele fez com aquilo que Deus diz. Ele diz no texto: eu decido, Deus, ficar com a sua voz e esquecer todas as outras vozes desse mundo. Eu escolho ouvir ao Senhor mais do que dar ouvidos aos conselhos que esse mundo pode me dar. Interessante, quando nós caímos no pecado, a nossa tendência é ouvir muitas coisas. Por exemplo, nós temos a nossa consciência nos acusando, e às vezes a nossa consciência vai dizer que nós somos hipócritas. Mas por que você vai tentar de novo? Mas de novo você caiu nesse pecado. Mas por que você quer igreja, quer Deus? Para com isso, para de ser falso. Tem outra voz, a voz daqueles que gostam de pecar. E eles ficam sempre dizendo para a gente: não liga para isso não. Olha, todo mundo erra, não tem problema. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho um monte de coisa errada na minha vida, e Deus nunca me jogou um raio na minha cabeça por causa disso. Não se preocupe com isso. Nós temos essas vozes, tirando a voz do inimigo, que ressoa, né? Dizendo que não há mais esperança para nós. Deus vai te abandonar. Já era para você. Não tem mais restauração. Mas Deus quer ensinar para a gente que depois que a gente cai e quer levantar, nós devemos criar o hábito de escolher ouvir o que Deus tem a nos dizer. Depende de uma escolha nossa. Não importa o que os outros digam, não importa o que nós pensemos, não importa o que Satanás diga, vale mais o que Deus pensa. A gente precisa decidir ficar com o que Deus diz e escolher o que nós escolhemos, e ser fiel ao que nós escolhemos. Senhor, eu decidi ouvir a tua voz. Então não interessa o que os outros digam, não interessa até o que eu pense, eu vou ficar com o que ela diz. Eu tenho que confiar no que ela diz. É isso que acontece quando nós confiamos no que Deus diz. Terceiro hábito do salmista, o desejo de, na verdade o terceiro hábito que ele queria promover era desejar a palavra de Deus. Versículo 174, último versículo nosso nessa noite. Olha o versículo 174, ele diz assim: Senhor, esse é mais um desejo meu. O desejo era a salvação do Senhor. O meu anseio, o meu desejo é ser liberto do erro, é ser trazido de volta à obediência. Mais do que desejar praticar o pecado, esse homem desejava evitar o pecado. E por que ele tinha esse desejo? Ele diz no verso 174: porque a lei do Senhor era o seu prazer. O meu deleite, o meu prazer está em ouvir o que o Senhor diz. A minha alegria não está na lama do pecado, a minha alegria está na pureza da palavra. E ele percebeu isso na prática, porque lembra, nesse momento esse homem está caído. Nesse momento, esse homem experimentou o que o pecado tem a oferecer. O pecado mente, o pecado diz que vai ser bom, que vai ser prazeroso, que não tem consequências, que vale a pena ceder aos impulsos. E de fato, a primeiro momento é gostoso, a primeiro momento parece que vai ser eterno, a primeiro momento você se sente a melhor pessoa do mundo, mas em questão de segundos vem o salário do pecado, vem angústia, vem tristeza,
vem o sentimento de culpa, vem a amargura. É isso que o salmista estava experimentando. Senhor, o pecado foi bom para mim, mas agora eu vejo o quanto ele é sujo. E é isso que nós deveríamos fazer ao olhar para a nossa queda. Nós deveríamos desejar mais a Deus do que o pecado, porque o sabor que o pecado traz para nós na língua é amargo. A princípio é doce, mas depois se torna como fel. O pecado pode ser bom na hora, mas depois ele nos empurra cada vez mais para o buraco. Por isso o nosso desejo deve ser o de desejar a lei do Senhor. Como ele disse: Senhor, a partir de agora eu quero cultivar esse hábito, eu quero amar a Tua Palavra, eu quero ter desejo na Tua Palavra mais do que eu desejo o pecado. Eu quero colocar a Palavra de Deus como meu deleite, para poder desfrutar de uma vida doce, saborosa, cheia de alegrias e cheia de prazer verdadeiro, não como o pecado falsamente me promete. Mas para isso a gente precisa parar de olhar para o pecado com desejo, e é difícil isso, mas é possível isso. É possível nós escravizarmos a nossa carne, escravizarmos os nossos desejos, para dizer: eu não vou ceder e eu vou me render ao amor à palavra de Deus. E porque é possível? Porque nós fomos regenerados. Nós precisamos odiar o pecado e amar a palavra de Deus. Não dá para ficar de mãos dadas com os dois. Eu falei sobre um casamento, né? Bruna, você aceitaria andar com o Zé na rua, com ele de mãos dadas com a ex-namorada? De jeito nenhum, né? Com certeza não. Com certeza não. Por quê? Porque ele tem que ser fiel a você. E muitas vezes nós queremos andar de mãos dadas com a lei, mas também com o pecado. Será que não dá? Se eu esconder aqui, Deus, o Senhor não vai ver. O salmista diz: não, meu filho, você tem que amar a palavra, amar ao Senhor, é o seu deleite. Ou você ama um e odeia o outro, ou você odeia um e ama o outro. Como dizia um crente do passado, vale a pena ler o que ele escreveu, Thomas Watson. Ele dizia assim: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Aqui está o que nós devemos fazer quando nós caímos no pecado, quando nós queremos voltar à obediência a Deus. Primeiro, buscar transformação de entendimento. Nós precisamos pedir a Deus para que por meio da palavra Ele mude a nossa maneira de pensar a vida. Mas em segundo lugar, nós precisamos buscar transformação de hábitos. O nosso falar deve ser transformado. A nossa escolha deve ser sempre a palavra de Deus antes de ouvir os conselhos do mundo. O nosso desejo deve ser o que o Senhor diz e não a satisfação dos nossos pecados. E é assim que nós deveríamos orar quando caímos no pecado. Mas sabe por que uma oração assim pode ser feita por nós, pecadores? Já parou para pensar? Esse texto está nos condenando, porque nós vivemos isso aqui. Como que Deus pode ouvir a minha oração? Mesmo eu sendo desse jeito, como Deus pode ter ouvido a oração desse homem? Porque um homem ouve que sempre cumpriu esse texto. Não só esse, mas todos os outros do Salmo 119. Esse homem sempre se lembrou da palavra. Esse homem nunca errou um só centímetro no caminho da obediência. Ele nunca se desviou para a mata. Ele sempre continuou na rota. Ele nunca precisou orar para retornar ao caminho, porque ele nunca se perdeu do caminho. Mas mesmo assim a Bíblia ensina para nós que esse homem enfrentou o castigo de uma ovelha desviada. Ele enfrentou a morte, mas nunca mereceu a morte. Nunca errou o caminho. A morte dele foi para nos salvar da punição eterna por nossas próprias quedas. E você já sabe do que eu estou falando, né? É de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que morre a morte que nós merecíamos morrer, para que nós pudéssemos viver a vida que Ele merecia viver. Já parou para pensar que não é só a morte de Jesus que nos dá esperanças? A vida de Jesus nos dá esperança. Por que Jesus já não nasceu, ou melhor, já não veio a esse mundo com 30 anos? Por que Jesus teve que nascer como um bebê, crescer, aprender a obediência pelas coisas que sofreu, se tornar homem adulto,
e só então morrer pelos nossos pecados, porque era necessário que ele cumprisse toda a lei durante a sua vida. Jesus viveu uma vida obediente, e a vida obediente de Jesus, não só a sua morte, mas a sua vida também é imputada a nós. Então eu e você merecíamos morrer e ir para o inferno. Jesus morreu no nosso lugar e pagou o preço dos nossos pecados, mas ao mesmo tempo nós não merecíamos diante de Deus ser considerados como justos, mas por causa da vida de obediência de Jesus, Deus pega essa obediência e coloca sobre nós. É como se Deus olhasse para mim e para você e olhasse para o seu próprio filho. A vida de Jesus em nós. Agora, se você para pensar nisso, isso deveria te motivar a buscar a ajuda de Deus, para não continuar no buraco, porque isso te constrange. Quer dizer que não depende de nada que eu faço? Não, não depende. Se você confia em Jesus, todo esse pacote, toda essa obra é atribuída a você. E mesmo quando você não ora corretamente, Jesus está à destra do Pai intercedendo por você. Ele está lembrando o Pai: olha, eu já morri por esses pecados. E o Pai aceita esse sacrifício. Então, se você está em Cristo, a queda ao pecado não é o seu lugar. Jesus não morreu numa cruz, não viveu uma vida de obediência para você continuar nesse buraco. O sangue de Jesus tem poder para te levantar e te fazer caminhar, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém?